E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, dobrou a aposta na crise que a Corte vive com o Congresso. Ontem, durante evento STF em Ação em Brasília, o ministro culpou os parlamentares por supostamente empurrarem as decisões do Congresso para o STF julgar. Segundo Fux, os deputados e senadores não querem pagar o preço das suas decisões. Abre aspas. Eu, particularmente, sou contrário a essa postura e interpreto a Constituição, às vezes como a obrigação do Supremo decidir, não decidir e devolver o caso. É a melhor forma de prestar justiça em casos que o Supremo não tem capacidade institucional, fecha aspas. Conforme o ministro, o STF tem atribuição constitucional de decidir sobre temas quando é provocado. Aspas novamente. Nós estamos agora nos deparando com um problema dificílimo, que é a regulação das redes da inteligência artificial. Estão surgindo legislações de inteligência artificial num momento muito prematuro, a ponto que podemos dizer que tudo o que se sabe hoje sobre ela é que ninguém sabe nada sobre a IA. Então, o Supremo, sem expertise nenhuma, está aí debruçado nessa questão, fecha aspas. Alexandre, eu quero te ouvir aí sobre essas declarações do ministro Luiz Fux. Ele concedeu, estava numa palestra, num discurso nesse evento STF em Ação ontem, em Brasília, em que ele admite que é um tema complexo, o assunto ainda é muito prematuro, o STF não tem expertise, no entanto, está debruçado sobre não uma, 3 ações para regulamentar as redes sociais. São 3 ações que contestam o artigo 19 de uma lei, Marco Civil da Internet, que foi discutida neste país por 5 anos, de 2009 a 2014, quando a lei entrou em vigor. Eu lembro que eu fiz programas, na quarta-feira tinha um programa de debate, vários programas sobre isso, a gente passou anos discutindo para chegar a um texto que atendesse a toda a necessidade da sociedade. Agora vem a inteligência artificial e o ministro Fux, com sabedoria, reconhece que só sei que nada sei, né? Então, o Supremo que deixe o Legislativo legislar. Sim, tem 3 ações. Ele se queixa do parlamento, ele devia nominar, individualizar, que foi o senhor Randolph Rodrigues que acostumou o Supremo ao uso daquele cachimbo de se meter em questões do Legislativo. A minoria perdia no voto do plenário e aí recorria à alavanca do Supremo para prevalecer os seus pontos de vista após a derrota em plenário. E o ministro Fux já disse mais de uma vez que esses assuntos têm que ser resolvidos na arena política, e Supremo não é arena política, não tem poder para isso, porque o povo, a origem do poder, não lhe deu poder para isso, deu poder para legislar aos legisladores, eles são julgadores, é um tribunal constitucional. Aí 3 ações dizendo que não vale um artigo que começa assim, no intuito de preservar a liberdade de expressão e a vedação à censura, que estão previstos na Constituição, no artigo 5º e no artigo 220, no intuito de obedecer à Constituição. Esse Marco Civil da Internet estabelece que só vai haver retirada depois que a Justiça se manifestar, né, e alguém reclamar de uma ofensa, uma injúria, uma calúnia que estiver lá. Agora, o que o Supremo está querendo é que as plataformas façam censura. Como é que alguém vai julgar? Isso é um discurso de ódio, isso é uma incitação à violência. E mais, pela manifestação que a gente tem recebido da mais alta cúpula do judiciário, é discurso de ódio se a origem for de direita, se for de esquerda não é. É incitação à violência se for de direita, de esquerda não é, ainda que haja. Então, está impregnado pelo viés político, que não é próprio do Poder Judiciário, que tem que ser isento, ouvir a defesa e a acusação e ficar no meio. Por isso existe a balança da justiça. Só que tudo isso, a gente já está... Tomara que a gente não naturalize isso,
Não se acostume, não pense que isso é normal, isso é anormal, como o Zuckerberg agora manifestou-se. Em democracias no mundo, isso não existe. E aí, Cauti, Luiz Fux admite que não entende nada, ninguém sabe nada sobre inteligência artificial, no entanto, já se manifestou aí no julgamento de uma dessas ações em relação à regulamentação nas redes, no sentido de censurar, indo nessa linha mais de censura das plataformas digitais. Seria o caso de devolver, o assunto é para o Congresso. Exatamente, então retire-se. Se não entendem do que estão falando, vão julgar o quê? Vão entender o quê? Assim, até porque qualquer decisão tomada hoje, já amanhã, daqui uma semana, não vai valer mais nada, porque a inteligência artificial está mudando tão rapidamente que não faz mais sentido uma decisão tomada hoje, daqui um ano, daqui 2 anos. A inteligência artificial generativa, que é diferente da inteligência artificial que temos nos nossos telefones, assim, não existe uma regra única para todos. E outra, por que o STF não olha ao que outras legislações muitas vezes mais avançadas do Brasil em termos tecnológicos, né, Estados Unidos, a Europa, o Canadá, o Reino Unido, estão fazendo, ao invés de tentar criar jabuticabas brasileiras que não tem sentido nenhum, até porque o Supremo não deve legislar e o Supremo, que não entende nada sobre aquilo que está falando, não deveria legislar. Eles passam vergonha. Daria gargalhadas da costa leste à costa oeste. É ridículo isso. A mão invisível da inteligência artificial. Eles não sabem do que estão falando e querem não só julgar algo, mas legislar sobre algo, o que não é só ridículo, como é ilegal, é anticonstitucional. Nisso tudo, o Brasil continua sendo um país muito atrasado do ponto de vista tecnológico. Por quê? Porque as empresas não vão investir em um país onde não há nenhuma certeza jurídica, onde há um profundo problema de incerteza jurídica por causa do hiperativismo de um Supremo que, por sua própria admissão, não entende absolutamente nada daquilo que está julgando. Esse é o Brasil que temos. Você falou, quero saber se a Ana já tentou traduzir as falas do ministro Dias Toffoli durante o julgamento sobre regulamentação das redes sociais. Foi na segunda-feira que nós fizemos um compilado ali dos piores, melhores momentos, Ana. Tentou já fazer aí para tentar traduzir nos Estados Unidos o que está acontecendo em termos de regulação das plataformas? Eu estou colocando legendas, mas tá difícil explicar a história do trem Milton Nascimento, e eu acho que para explicar bem eu preciso dar aquelas paradas, né? Esperando aquele aplauso. Agora, o ponto principal disso tudo é o que vocês estavam falando. Se o Fux fala que o STF não tem a expertise para julgar as redes, acabou o assunto. Acabou o assunto. Volta para o Congresso, que é de onde esse assunto nunca deveria ter saído. Simples assim.